capítulo 14 de Êxodo. Capítulo 14 de Êxodo. Nós leremos inicialmente os versos 13 e 14. Mas você deve manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer aí uma exposição até o verso 31. E também no capítulo 13, uma parte. Então, leremos inicialmente os versos 13 e 14, mas, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Oremos. Deus Santo, a palavra é tua, tu a revelaste, tu a colocaste em nossa língua, e nós te agradecemos por essa bênção magnífica. Te agradecemos porque podemos lê-la, conhecê-la, e através dela conhecermos o teu ser, o teu caráter, os teus atributos. Podemos conhecer o teu grande amor para conosco, demonstrado de forma incondicional na pessoa de Cristo Jesus. E agora que abrimos a tua palavra e vamos estar estudando a tua palavra, nós carecemos da tua iluminação, do teu Santo Espírito atuando em nós e através de nós. Desvenda os nossos olhos, para que nós vejamos, para que nós contemplemos as maravilhas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema é: nossa extremidade é a oportunidade de Deus. O povo de Israel tinha ficado 430 anos no Egito, e Deus libertou esse povo com mão poderosa, com prodígios. E agora esse povo que está saindo da escravidão do Egito, logo no início da caminhada, já se depara com uma situação complicadíssima. Momento difícil. Eu fico a pensar que aquele povo estava esperando que, depois de tanto tempo no Egito, agora encontrasse um caminho com tapete vermelho. Uma caminhada tranquila, sem problemas, sem dificuldades. E já aquele povo está num momento extremo, difícil, um beco sem saída. E já aqui há para nós uma palavra inicial. Quantas vezes nós, pela graça de Deus, somos retirados da escravidão do pecado e começamos a caminhada cristã e de repente parece que a coisa se complicou. Agora eu recebi a Cristo, agora eu saí da escravidão do pecado, da ignorância do pecado, da condenação, e de repente começamos a caminhar na vida cristã, e logo no início nos deparamos com grandes obstáculos, situações extremas, difíceis. Mas eu quero mostrar nesta noite que o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que tirou você do pecado, da condenação, é o Deus que sempre
vai agir visando o nosso bem. A glória do seu nome, a exaltação do seu nome. E é bom que lembremos que esse Deus, além de ser bom em todo o tempo, Ele é soberano em todo o tempo. Ele nunca abre mão da sua soberania. E nem pode abrir, porque Ele é o único soberano. E se você olhar para o texto que eu vou expor hoje, era Deus que estava conduzindo a história daquele povo. E é o mesmo Deus que está conduzindo a sua história. E Ele sabe muito melhor do que você a melhor forma de conduzir a sua história até o dia da sua morte. Ou até o dia da volta de Cristo Jesus. Ninguém melhor do que Ele para conduzir a sua vida, a sua história, os acontecimentos. A nossa extremidade é a oportunidade de Deus. E eu quero mostrar primeiro que esse Deus soberano, Ele caminha conosco. O povo estava num momento complicado, num beco sem saída. Mas Deus não tinha abandonado aquele povo. E foi Deus que conduziu aquele povo para aquele lugar. Se você olhar comigo aí, o capítulo 13, a partir do verso 17, veja aí. É Deus que caminha, que conduz, que dirige. É Ele. Diz o texto aí, tendo o Faraó deixado ir o povo, deixou porque Deus atuou, foi a mão de Deus. Deus não o levou, o povo, né? Pelo caminho da terra dos filisteus. Posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. O povo não está chegando no Mar Vermelho à toa. É Deus que está conduzindo. Ele caminha conosco. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Verso 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus é o guia do seu povo. É o guia da minha vida e da sua. Todos os acontecimentos da nossa vida são orquestrados por Deus. E Ele caminhando conosco. Ele conduzindo aquele povo. Foi Ele que levou o povo por aquele caminho. Para chegar lá, diante do Mar Vermelho. Foi Ele que endureceu o coração de Faraó. Para Faraó e o seu exército irem ao encalço do povo de Deus. Nada escapou à ação de Deus. Ele é o sujeito da história. Ele é o sujeito que conduz a história do seu povo. É assim que ele age. É assim que ele conduz. É assim que ele trabalha. E se você olhar comigo um pouco mais à frente, esse texto que eu li fala que ele estava presente na coluna de nuvem, na coluna também de fogo. Mas veja agora no capítulo 14,
os versos 19 e 20. Diz assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Eu queria parar só um pouquinho para pensar aqui. Quem que é o anjo de Deus no Velho Testamento? Ou o anjo do Senhor? O Cristo pré-encarnado. Então quem retirou aquele povo do Egito e agora está guiando aquele povo é a segunda pessoa da Trindade. É o Cristo Redentor antes de se encarnar no ventre de Maria. O anjo de Deus conduzindo aquele povo. Ele caminha conosco. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz lá que o povo no deserto bebeu de uma pedra, de uma rocha. A pedra que brotava água. E o apóstolo Paulo, o maior teólogo do cristianismo, ele afirma, e aquela rocha, aquela pedra era quem? Era Cristo. Bom, se Paulo afirma que a rocha era Cristo, já era o Cristo pré-encarnado lá com o povo de Deus. A coluna de fogo e a nuvem conduzia o povo. Não podemos dizer também que eram teofanias, manifestações de Deus, conduzindo o seu povo. Que o Cristo pré-encarnado estava ali já presente. O plano de salvação da humanidade começou no Velho Testamento, irmãos. Todos que foram salvos antes de Cristo foram salvos em Cristo. O Cristo pré-encarnado. A encarnação de Cristo, o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Esse pacote foi o momento culminante da segunda pessoa da Trindade, do Cristo Redentor. Mas o Cristo Redentor já estava presente no Velho Testamento. E todos que foram salvos em Cristo. Pela fé nele, pelo Messias que viria, mas já se manifestava no Velho Testamento, de forma clara, inequívoca. O Deus que caminhava aquele povo era o Deus através do Filho amado, presente com aquele povo, caminhando com aquele povo. Eu queria que você olhasse comigo aí no texto que eu já li, quando fala que Deus caminha conosco, está conosco, lembrando o verso 20, por exemplo. Antes, o verso 19, que fala do anjo de Deus, o próprio Cristo pré-encarnado aquele povo, diz que ele saiu, ele ia adiante do exército de Israel. E agora se colocou atrás. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. É encantador essa informação do Espírito Santo ter colocado aqui. E vai dizer no versículo 20, ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Vejam, o que era escuridão para os egípcios não era para o povo de Deus. A manifestação de Deus, para um, era impedir qualquer coisa. E para o outro, a bênção da presença nisso. Para os filhos de Deus,
Deus sempre tem as melhores estratégias. Ainda que você esteja passando por uma turbulência, para Deus, Ele tem a melhor estratégia para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua vida. O anjo de Deus pré-encarnado está ali presente. E eu posso concluir essa ideia que Deus caminha conosco. O Cristo que se encarnou, Ele fez uma promessa magnífica. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo anjo de Deus, o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado que estava lá com o povo de Israel, naquele momento aflitivo, uma extremidade, não tinha solução. É o Cristo que está com você hoje a cada momento da sua caminhada. Diante de quaisquer circunstâncias, dos problemas que podem solapar a sua vida, Ele está presente e caminha conosco. Ele nunca nos abandona. Essa é a primeira verdade que eu queria destacar nesta noite. Na sua extremidade, Deus tem a melhor oportunidade de trabalhar na sua vida, de abençoar a sua vida, e demonstrar a sua presença confortadora, encorajadora para a sua caminhada cristã. Mas eu quero caminhar. Deus não apenas caminha conosco, mas Deus trabalha por nós. E o texto é claro nesse sentido. Além de ter as estratégias certas, Ele trabalha por nós. Veja aí a partir do verso 21 até o verso 25. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, olha, o Senhor, não foi Moisés. O Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros, seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Esse é o Deus que trabalha por nós. Não trabalhou só pelo povo de Israel, não. Trabalha pela sua igreja. Nós somos um novo Israel de Deus hoje. Na nossa caminhada por esse mundo, Deus nunca nos abandona. Ele caminha conosco, mas Ele trabalha por nós. O texto é muito claro, claríssimo. Quem fez soprar o vento oriental? Foi Deus. Isso é claro. Isso. Quem ergueu um muro para o povo passar o mar em terra seca? Foi Deus. A ação dele. Quem confundiu o exército de Faraó? Tem uma palavra muito conhecida aí, né? O verbo diz que ele alvorotou. Alvorotar é alvoroçar mesmo. É causar confusão. O povo, o exército de Israel estava confuso. E Deus fez isso. Eles ficaram lá sem nenhuma ação mais. Foram confundidos por Deus, um contra o outro, e não sabiam para onde ia. É Deus agindo, é Deus trabalhando. Quem que fez o que está aí no verso que diz que emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente? Veja então a ação de Deus no texto. Manda o vento,
confunde o exército de Faraó, abre um muro lá para o povo atravessar o mar a seco. E veja a conclusão desse texto. O verso 25 fala no final que o próprio Faraó e seu exército reconheceram o quê? Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Deus usou elementos da natureza. Ele é soberano, usou o vento e usa outros meios para cuidar de nós a cada dia. Estamos iniciando um novo ano e Deus, além de caminhar conosco, Ele trabalha por nós. O alimento que está na sua mesa, todos os dias, é Deus trabalhando por você. A terra está produzindo. Você tem o trabalho para ir comprar o alimento. Deus trabalha por nós nas pequenas, médias e grandes coisas. Esse é o nosso Deus. Aqui diz que o vento soprou e a água se abriu lá o muro para o povo passar. Deus agindo. E só aqui uma conexão. A palavra vento, pneuma. Tanto no Velho Testamento como no Novo, a palavra vento lembra Espírito Santo. Espírito. E a minha oração é que nesta noite o Espírito sopre sobre você. Trazendo graça, misericórdia, consolo, encorajamento. Não apenas o vento natural que Deus criou, mas a sua graça em Cristo Jesus. O seu vento poderoso, o seu Espírito que convence do pecado. O seu Espírito que regenera, que santifica, que consola a nossa vida. É esse o agir de Deus. Ele é o sujeito da história. Levou o povo lá por aquele caminho, que não era o melhor. Caminho que o povo teve que fazer 40 anos no deserto. Era difícil. Mas se fosse pelo outro caminho, tinha os filisteus guerreiros. O povo de Deus não era um povo guerreiro. Mas não só isso. Deus não deixou de levar por aquele caminho só por isso. Porque tinha outros propósitos na vida daquele povo. Para ensinar. A pedagogia de Deus não é a nossa pedagogia. Quando Deus conduz a sua vida por outros caminhos que não são aqueles que você deseja na sua vida, não questione Deus. Se curve diante da soberania de Deus e saiba que Ele tem o melhor para a sua vida. Ele trabalha por nós. Trabalhou por aquele povo. Ele tem os seus métodos, seus meios, seus propósitos, e vai nos conduzir até a Canaã celestial. Aquele povo estava sendo conduzido para aprender. Vamos verificar depois no Pentateuco. Deus humilhou aquele povo, disciplinou aquele povo, para que aquele povo aprendesse a depender de Deus. Quantas vezes eu e você precisamos aprender a confiar e depender mais de Deus na nossa caminhada? Quantas vezes? Deus quer quebrar o nosso orgulho, a nossa incredulidade, a nossa ideia de que Deus não é tão soberano assim, que as situações da nossa vida parecem que escaparam ao controle de Deus. Eu não queria que Ele fizesse isso comigo. Por que Ele fez isso comigo? Porque Deus agiu assim. Seus planos são melhores para a nossa vida. Curve-se perante Ele, o Deus que trabalha por nós a cada dia. Esse é o nosso Deus. Mas caminhando no texto, quero pensar aí o Deus que nos dá a vitória. Se você olhar no texto aí, é Deus que deu vitória àquele povo, caminhou com aquele povo, presente com aquele povo, trabalhou em favor daquele povo e trabalha por nós. Mas veja a partir do verso 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar,
para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. É Deus que ordenou Moisés. A ordem é dele, o imperativo é dele. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Todos exterminados. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. É Deus que nos dá vitória sobre os inimigos. Não lute sozinho contra Satanás, seu grande inimigo. Não lute sozinho contra o mundo que nos cerca com as suas filosofias, ideologias, com as suas propostas. Lute. Saiba que Deus quer dar a vitória para você. Não lute contra o seu pecado de estimação ou seu pecado recorrente sozinho. Deus quer dar vitória. Deu vitória àquele povo, aos inimigos do povo de Deus. Uma vitória tremenda. E eu pensei aqui em alguns inimigos que você pode enfrentar, além de Satanás, do mundo, da sua natureza pecaminosa. Medo, depressão, tristeza, ansiedade, vício, consumismo, mundanismo, falta de perdão, ira no coração, indiferença para com Deus, sua palavra. Deus quer que você seja vitorioso. Deus é poderoso. E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu já disse que o anjo de Deus lá é o Cristo pré-encarnado. A coluna e a nuvem, podemos dizer que eram teofanias do Cristo pré-encarnado com aquele povo. Mas lá em Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para nós, Colossenses 2, 14 e 15. Todos nossos inimigos foram derrotados na cruz por Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nossos inimigos já foram vencidos por Cristo na cruz. E como que eu vou vencê-los? Estando aos pés da cruz, escondido em Cristo, meu Senhor e Salvador. E se eu olhar o final do texto aí que nós lemos, veja o verso 31, o que vai dizer para nós aí. E viu Israel, viu o quê? O grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O povo de Israel comprovou, o Deus soberano agiu com grande poder. E o povo temeu ao Senhor. E confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus trabalha, Deus caminha com o seu povo, Deus dá vitória ao seu povo. Não sei como serão nossos dias na caminhada deste ano, mas uma coisa eu sei. Esse Deus soberano é o nosso Deus. E Ele não vai deixar de caminhar conosco em um segundo da nossa vida. Ele vai trabalhar por nós a cada momento da nossa caminhada.
e nos dará vitória, com toda certeza. Está vivendo o seu momento extremo? Seu coração não encontra solução, resposta? A promessa do Senhor é que hoje Deus enviará livramento. O texto diz, hoje. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. É hoje. Deus está presente. Ele é o nosso guia até a morte. Deus trabalha por nós continuamente. E com certeza, Deus dará vitória a cada um de nós. E nos conduzirá ao porto seguro, a sua graça, em todos os momentos da nossa vida. O hino 49, que vamos estar cantando agora, ele fala exatamente, sempre vencendo. Mas quem que vai vencer? É você? Não, é Cristo. Aquele que estava lá com o povo de Deus. O Cristo pré-encarnado, que dirigiu o povo. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor.